Muito boa tarde a todas e a todos. Inicialmente, eu vou fazer uma audiodescrição de 5 minutinhos, 3 minutinhos, para aumentar a acessibilidade. Eu sou uma mulher baixinha, cabelos loiros, pele clara, olhos castanhos. Estou vestindo uma roupa, uma calça vermelha, uma blusa rosa e o casaco vermelho. Vou agradecer imensamente o convite da doutora Ilse, da desembargadora Ilse, e da minha querida ex-assistente também, a Alessandra, não poderia deixar de falar. E eu vou fazer um segundo agradecimento público, porque na época que a Alessandra trabalhava comigo aqui no Paraná, a doutora Angélica, querida colega, me cedeu a sua servidora maravilhosa, e a doutora Ilse, na época, ainda lá em Francisco Beltrão, permitiu que ela trabalhasse num teletrabalho, mas comigo, mas presencialmente na vara de Francisco Beltrão. Então, as duas colegas, muito, muito, muito obrigada. Agradeço também a doutora desembargadora Amis e ao juiz Luciano Coelho pelo convite, pela recepção aqui na Escola Judicial, que é sempre um prazer voltar a Curitiba, que é o meu berço da magistratura, minha escola. Quantas vezes aprendi tanto com tantos colegas aqui, colegas que passaram comigo, como a Maria Luísa, outros colegas com quem trabalhei e tive a felicidade de aprender tanto. E não vou nominar mais, além desses, assim, sem deixar de fazer uma referência a meu grande amigo examinador da banca oral, o doutor Ricardo Tadeu, para começar, desde logo, a falar sobre a nova ordem de classificação do crédito na falência, a ordem de pagamento, especificidades do crédito trabalhista, cessão de créditos na falência e recuperação judicial. Para falar sobre falência, a gente precisa entender um pouquinho sobre crise. A crise, de uma forma geral, é algo que rompe com uma realidade e cria uma nova realidade. E essa palavra crise, ela vem do latim crisis, mas também do grego, e significa um ato de separar, de decisão, de evento, um momento decisivo. E, de acordo com a doutrina do Fábio Ulloa Coelho, esse tema referente à crise é bem divergente, mas eu optei pelo Fábio Ulloa Coelho, que é um clássico. Ele se divide em 3 tipos: econômica, patrimonial e financeira. Quando a gente fala sobre a crise econômica, ela pode ser gerada por vários fatores. Desproporcionalidade entre os consumidores que querem adquirir um serviço ou produtos oferecidos pela sociedade empresária. Incapacidade de competição dessa sociedade empresária no mercado. Obsolência tecnológica. Quando as vendas dos produtos ou fornecimento dos serviços não são realizados na medida necessária para manter o negócio em funcionamento. Essa é a chamada pela doutrina do direito empresarial de crise econômica. A gente também pode encontrar a crise patrimonial, que é uma insolvência que ocorre quando o passivo supera os bens do ativo, não havendo possibilidade de satisfação dos créditos de inúmeros credores cuja sociedade empresária é devedora. E tem também a chamada crise financeira ou de liquidez. Essa crise ocorre quando o caixa não é suficiente para honrar os compromissos da empresa. O faturamento pode até ser alto, mas o custo da empresa fixo não consegue ser atingido a partir daquele faturamento. Então, o custo é superior ao faturamento da empresa. E, a partir dessas ideias, é que a gente chega à classificação e à hipótese da quebra, da insolvência das sociedades empresárias. O Fábio Ulloa Coelho diz: se a sociedade empresária não está também em crise econômica e patrimonial, se a crise dela é apenas essa financeira ou de liquidez, há uma possibilidade de recuperá-la. Como? A gente pode superar as dificuldades financeiras por meio de operações de descontos em bancos, das duplicatas ou com títulos representativos de crédito, contraindo empréstimos bancários. Então, nessa ideia de crise, essa crise, que é a crise financeira ou de liquidez, é uma crise superável.
enquanto as outras duas são crises que vão gerar uma quebra, uma dificuldade e o que a gente chama hoje de uma necessidade de um processo de recuperação ou de falência dessa empresa para que haja o pagamento de credores. E falar da falência, como o doutor Bolsinhas já falou mais cedo, eu continuo sendo formal, né? Para o desespero dele e para ajudá-lo também a continuar me deixando sem graça nas palestras. Né? Fazer assim, vou te remedar, né, meu amor? Ela vem da Antiguidade Romana. Na Antiguidade Romana, as pessoas que não conseguiam manter os seus negócios poderiam ser punidos com a morte ou ser transformados em escravos. E aí surgiu a Lex Praeterea Papiria, que foi a grande revolução em termos de quebra, quando o patrimônio do devedor passou a responder pelas dívidas. Eu estou passando mais rapidinho porque ele já falou mais cedo, então fica até um tema mais tranquilo agora. O conditio creditorium foi um conjunto de regras aplicadas para possibilitar ao comerciante insolvente o chamamento dos credores para satisfação dos seus créditos de forma isonômica. Observem que quando a gente começa com o concurso de pessoas para esse pagamento, a ideia era que todos pudessem receber de forma isonômica. Não havia a ideia de classes de credores nessa época. A Idade Média trouxe um retrocesso. Voltaram-se as penas de morte para o insolvente, aplicação de execuções, né, vamos colocar assim, do patrimônio dos herdeiros. E houve ainda a manutenção desse concurso de credores e uma distinção do insolvente honesto para o desonesto. Aquele que concorreu para a quebra daquele outro que era simplesmente o que a gente chama de um empresário ingênuo hoje e que não sabia gerenciar por má administração, mas não uma má administração fraudulenta. Mas a questão da quebra chegou a ser criminalizada quanto ao insolvente desonesto. No Brasil, a gente começa com as ordenações filipinas, que é uma normatização da Idade Média. Tivemos o decreto 697, que é o nosso Código Comercial, que ainda tem uma parte em vigor. E ele dizia que todo comerciante que cessa seus pagamentos entende-se como quebrado ou falido. Houve uma alteração em 1890, que era quando esse comerciante deixa de pagar no vencimento a sua dívida líquida e certa. Em 1902, houve a redução de participação do Ministério Público para a fiscalização do processo falimentar e substituição deste órgão pelo síndico, nomeado pela Junta Comercial. Em 1908, o Ministério Público do Trabalho é inserido, Ministério Público normal, não do Trabalho, é inserido como curador da massa falida, caso houvesse interesse da ordem pública. Em 1929, há um incremento generalizado das legislações que gerenciavam essas crises das empresas gerada pelo crack da Bolsa de Nova York. Mas nós tivemos aqui, dessa última legislação, número 5.746, o artigo 91, que trazia já uma diferenciação desses credores privilegiados. Nessa época, quem eram os privilegiados? Aqueles que detinham hipoteca, anticrese e penhor agrícola. E aí, quando a gente vai analisar esse artigo 91, os créditos dos empregados, ele aparece numa quarta classe, dentro dessa perspectiva, e com uma limitação de pagamento. Apenas os valores dos créditos do ano anterior à decretação da falência. Essa era a limitação da época. Artigo 92, os privilégios especiais, que contam aqui com os condutores ou comissários de transporte pelo frete ou despesas sobre gêneros carregados. E aí, o que nós tivemos, em termos de legislação da falência, que foi a grande virada copernicana dessa disciplina em todo o mundo,
gerado a partir do crack da Bolsa de 29, ocorreu nos Estados Unidos em 1934, com o primeiro diploma estatutário. O Brasil, em 1945, teve uma alteração com a sua nova lei de falência, 7.000 falências e concordatas na época, né, 7.661. A França também criou o seu diploma em 67. No fim da década de 70, a Itália trouxe uma ideia de administração extraordinária para essas empresas e Portugal alterou sua legislação em 1976. O que acontece? Havia um debate quanto à proteção das empresas e do mercado, já que esse crack da Bolsa de Nova York trouxe um efeito em cascata que hoje é sentido muito mais rápido em razão da globalização, mas aquela época foi um desespero, porque foi a primeira vez que esse efeito de quebra de uma bolsa atingia todas as empresas do mundo inteiro. E aí, por um outro lado, houve esse debate: será que o Estado tem que fazer frente a essas despesas decorrentes de quebra de empresas? Ou será que ele tem que se margear por outro tipo de investimento, o investimento na sociedade, na educação, na saúde, e não fazendo frente a essa empresa insolvente que quebrou em razão de uma má administração ou algum problema específico do mercado? Como o professor Bolsinhas falou na palestra pela manhã, quando a gente analisa o problema de uma empresa que quebra, a gente analisa também esse impacto dentro da sociedade, que é muito forte. Por exemplo, existiu uma fábrica da Sica, a antiga Sica, os mais jovens não devem conhecer, né? Mas a Sica era famosa pelo extrato de tomate, e uma cidadezinha muito pequenininha, o doutor Luciano Coelho conheceu, que se chama Delfim Moreira. Exatamente. Ela cresceu em torno de uma das fábricas da Sica de doce de marmelada, em razão do marmelo. E toda aquela cidadezinha pequenininha passou a produzir o marmelo, passou a se voltar para aquela atividade. Na medida que houve a quebra e o fechamento da fábrica, nós tivemos um empobrecimento radical da sociedade como um todo, a perda de milhões de empregos naquela região. E tudo isso traz um desgaste também para o Estado, enquanto gestor da sociedade, dos bens, enquanto administrador. Então, por isso, mudou-se a concepção e a necessidade de se tutelar as quebras. A consolidação das leis do trabalho tem um artigo originário que é de 1940, que é o 449, dizendo: os direitos oriundos da existência do contrato de trabalho subsistirão em caso de falência, concordata ou dissolução da empresa. Parágrafo 1º. Na falência e na concordata, constituirão crédito privilegiado a totalidade dos salários devidos ao empregado e 1/3 das indenizações que tiver direito, e crédito quirografário com o restante dos 2/3. As indenizações previstas, essas indenizações eram as previstas na CLT, decorrentes, inclusive, da extinção do contrato de trabalho. Não eram ainda as indenizações decorrentes de acidente de trabalho, doença ocupacional. Então, observem, depois da CLT, nós tivemos aquela limitação daquela legislação posterior, que limitava ao pagamento de 1 ano depois da decretação da falência dos salários, embora o 449 falasse na totalidade. Esse debate da legislação que foi atualizada e foi alterada em 2020, ele é antigo. A legislação ela vai e volta com o passar do tempo. A lei de falência e concordata, que trouxe a preferência dos créditos admitidos à falência e indenização por acidente de trabalho, aqui a gente já entra a indenização do acidente de trabalho e outros créditos por lei especial que gozarem dessa prioridade, quando se fala em preferência de credores. 1960, a prioridade do crédito trabalhista, a partir de 2 de janeiro de 1958, os créditos trabalhistas eles ingressam no caput do artigo 102
como preferentes, créditos empregados por salários e indenizações, sobre cuja legitimidade não haja dúvida, ou seja, com trânsito em julgado da sentença, ou quando houver inconformidade com a decisão que for proferida na Justiça do Trabalho e, depois deles, a preferência dos credores por encargos de dívidas da massa. Por que eles colocam que não houver dúvida e ainda colocam ao lado o que vem a partir das decisões da Justiça do Trabalho? Porque existem alguns créditos trabalhistas que já são reconhecidos de plano pelo empregador, inclusive aqueles que são inseridos no próprio TRCT, quando há extinção contratual. Em 67, vocês observem que tinha aqui, ó, a preferência assegurada no artigo 102, quanto às indenizações trabalhistas, refere-se a 1/3 das indenizações devida, ou seja, depois do falecimento, nós não teríamos mais uma preferência dessas indenizações, só enquanto a pessoa estivesse viva. Não passava para o espólio, né? Ou para os herdeiros. Foi revogado essa limitação desse 1/3, foi revogada em 77. Então, a totalidade dos salários devidos e a totalidade das indenizações a que tiver direito. Houve essa transformação. Então, observe, ora a gente tem uma limitação de indenizações quanto a 1/3, ora há uma limitação quanto a 1 ano dos salários, ora não existe, porque a doutrina do direito empresarial também ela tem um crescimento pendular. Assim como nós temos fases no direito do trabalho em que as conquistas dos trabalhadores são maiores e outras em que eles perdem muitos dos seus direitos, como é uma fase que estamos vivendo neste momento, a área empresarial também tem essas conquistas de tentar limitar o crédito trabalhista e conseguir, e de não conseguir, porque a legislação ela evolui a ponto de permitir que se pague todo o crédito trabalhista. E quando a gente diz da legislação atual, com a Lei 10.101 de 2005, quando ela entrou em vigor, nós tínhamos o quê? O pagamento da totalidade dos créditos com preferência sobre qualquer outro. Mas ela vem e retoma a ideia de limitação. E limita a 150 salários mínimos por credor, decorrente das verbas inerentes ao contrato do trabalho, sem limitar as indenizações decorrentes de acidente do trabalho, neles incluídos as doenças ocupacionais. Houve uma pequena alteração, mas a alteração foi muito mais para ajuste de redação do que, de fato, para alterar essa limitação dos 150 salários mínimos. E a gente tem que fazer uma diferenciação, porque a falência, ela limita o pagamento como crédito privilegiado a 150 salários mínimos, mas a recuperação judicial não. Não existe a mesma limitação. O que existe na recuperação judicial é, após a aprovação do plano de recuperação judicial, aquela empresa tem até 1 ano, ela não pode prever um prazo superior a 1 ano para o pagamento dos créditos. E isso na vigência da Lei Sem Alterações de 2020. E essa natureza do crédito trabalhista que tanto se fala? A natureza é alimentar, o crédito é empenhorável, salvo dívida doméstica, né, com os empregados domésticos, ou prestação alimentícia. Aqui a digitação saiu errada, eu vou pedir desculpa para vocês. E ele tem uma preferência também baseada na Constituição, decorrente da normatização dos precatórios, no artigo 186 do CTN. E aí, o que a gente teve em termos de análise dessa limitação a pagamento de 150 salários mínimos na classe privilegiada? A ministra Nancy Andrighi decidiu, num recurso especial, que a liberdade de acordar os prazos de pagamento é uma orientação que serve de referência à elaboração do plano de recuperação judicial. Entretanto, para evitar abusos, ela apontou que a própria lei de recuperação judicial criou limites à deliberação do devedor e dos credores nessa negociação.
Por que eu estou colocando essa decisão dela? Porque quando a gente fala em recuperação judicial e nesse prazo que não pode ser superior a 1 ano para pagamento dos créditos trabalhistas, eu posso negociar outro tipo de prazo com referência a outros créditos, mas o trabalhista ele tem essa limitação até 1 ano, antes da alteração legislativa, porque hoje, com a lei de 2020, há a possibilidade de postergação desse prazo em até 36 meses. É interessante a gente analisar, em sentido comparado, como que a gente verifica o tratamento judicial de prazos legais. Se a gente analisar, por exemplo, a legislação da Alemanha, eles têm uma modulação também de 3 meses que as pessoas podem acordar em termos de pagamento de créditos, mas, uma vez tentado ultrapassar esse prazo de 3 meses, o tribunal da Alemanha entendeu que o prazo não poderia ser negociado além desses 3 meses pelas partes. E após a modificação legal, o que aconteceu? Nós tivemos uma ideia aqui, o Gladson Mamed é um doutrinador empresarial e diz que o crédito trabalhista é um crédito focado na pessoa. Ele não é um crédito que vai passar de uma pessoa para outra quando a gente fala em cessão de créditos. Ele é personalíssimo. Ele não, quando ele for cedido a terceiros, e se ele for cedido a terceiros, os terceiros terão que ser considerados credores quirografários. Eu não poderia alterar essa natureza jurídica. Essa é uma doutrina de 2006, anterior às alterações legislativas. Outro debate que existe no direito empresarial e que se reflete na nossa área é quanto a essa limitação a 150 salários mínimos. Será que ela desnatura a classe dos credores quando ela é realizada? Porque imaginem, quando eu falo do credor trabalhista e da votação na classe de credores, eles votam por cabeça e não pelo valor do crédito. E se eu retiro um pedaço do crédito dele e coloco ele na classe também dos quirografários, ele vai voltar 2 vezes esse plano de recuperação judicial. Eu estou desnaturando uma classe inteira. Percebam, dessa forma de votação, maioria simples dos credores presentes. Atualmente, esse parágrafo 2º foi revogado e substituído pelo parágrafo novo, né, o mesmo parágrafo com nova redação, nas classes previstas no inciso 1 e 4 do artigo 41, a proposta deverá ser aprovada pela maioria simples dos credores presentes, independente do valor do seu crédito. O credor não terá direito a voto e não será considerado para fins de verificação de quórum de deliberação se o plano de recuperação judicial não alterar o valor ou as condições originais de pagamento do seu crédito. E quando a gente vem para essa ideia da cessão de crédito, a cessão de crédito era terminantemente proibida, a cessão do crédito trabalhista, por força do parágrafo 4º do artigo 83. Os créditos trabalhistas cedidos a terceiros serão considerados quirografários. Eles não podiam ser, em hipótese alguma, tratados como pessoas que recebiam esse crédito e mantinham a classe privilegiada. Por um lado, a gente tinha manutenção de decisões, por exemplo, se a pessoa não observasse o plano da recuperação judicial, ou se não observasse a falência, de possibilidade de alterar a execução da empresa e de redirecioná-la para grupo econômico, para sócios. Então, como que esse credor terceiro poderia ter o mesmo privilégio de atuar na Justiça do Trabalho e receber o seu crédito com todas as ferramentas que temos e sempre tivemos avançadas com relação até a área da Justiça Comum? Há 5 anos atrás, os colegas da Justiça Comum não sabiam o que era o Cisbajude.
não conheciam as nossas ferramentas. Alguns convênios eles tinham, mas outros não. E aí nós tivemos uma virada copernicana. Além da revogação desse artigo, desse parágrafo 4º do artigo 83, nós tivemos uma resolução do CNJ, a resolução 303, referente aos precatórios, que permitia a cessão dos créditos de precatórios trabalhistas, que também são privilegiados, para terceiros, mantendo totalmente a sua qualidade de crédito trabalhista. Percebam, a cessão de créditos em precatórios somente alcança o valor disponível, entendido este como valor líquido após a incidência da contribuição social para o FGTS, honorários advocatícios, penhora registrada, parcela superpreferencial já paga, compensação parcial e cessão anterior, se houver. No caput, o beneficiário poderá ceder total ou parcialmente seus créditos a terceiros, independente da concordância da entidade devedora, o que antigamente era exigível, e providencia apenas o registro desse precatório. O tema 361 do STF entendeu que a cessão de créditos de precatórios não altera a natureza jurídica do crédito, não perdendo, por exemplo, a sua condição de crédito alimentar e a preferência em relação a outros créditos. Quando o STF vem e julga em sede de recurso repetitivo e firma um entendimento deste tipo, sedimentando todo tipo de debate que ainda havia, tanto fora do judiciário quanto dentro dele, nós temos hoje a pacificação de que a cessão de créditos trabalhistas em precatórios é possível. E o que acontece com a cessão de créditos? A cessão de créditos é um instituto de natureza civil e vem regulamentado no Código Civil. Já já eu passo um pouquinho mais sobre isso. Eu tenho também que, quando eu volto para a Lei de Recuperação e Falências, essa possibilidade, com aquela revogação do artigo, ela também se sedimenta. Porque se eu posso ceder crédito e ele permanecer com a sua característica de crédito alimentar no precatório, essa decisão também vai valer para os créditos da recuperação e da falência. Então, o adquirente desse crédito agora ele vota por cabeça. Ele era quirografário, se estivesse lá na classe dos quirografários, mas na medida que ele compra o crédito trabalhista, ele passa a ter um privilégio de votação e de gerenciamento desse plano. Esse é o primeiro ponto. Traz um impacto nessa votação do plano e na administração da forma como a recuperação judicial vai ocorrer. Além disso, há uma liquidez agregada ao mercado que trabalha com essa cessão de créditos. Esses títulos eles passam a ser muito cobiçados por fundos que os compram, enfim, empresas especializadas. E vira um super prêmio, porque se eu posso receber até 1 ano com a aprovação do plano e há a possibilidade de majoração em 36 meses improrrogável, imaginem. Ainda que eu estivesse com crédito, que a gente chama normalmente de crédito podre, que é o quirografário, que é o último, se houver bens para serem pagos, agora eu saio daquela classe e pulo para a primeira. E mantenho a condição de trabalhador mesmo sem o ser, ou sem ter sido trabalhador. Para o trabalhador pode ser interessante, porque ele recebe mais rápido esse crédito. Mas não sei se será tão interessante assim. A cessão de crédito civil vem regulamentada no artigo 286 ao 298. O artigo 287 diz assim: salvo disposição em contrário, na cessão de créditos abrangem-se todos os seus acessórios. A cessão de crédito. Então, todo aquele debate do juros, se vinha para cá, se ficava quirografário, se não ficava, pela cessão de crédito, o acessório segue o principal e na vanguarda das decisões da Justiça do Trabalho
se mantém como a legislação do Código Civil. Sucessivas sessões. Ocorrendo várias sessões do mesmo crédito, prevalece a que se completar com a tradição do título do crédito cedido. Aqui mora o grande problema. Por quê? Se hoje é permitida a cessão de créditos em precatório, se é permitida a cessão de créditos trabalhistas para qualquer pessoa, independente da vontade do devedor, considera-se apenas a vontade do credor. E se esse credor cede o seu crédito para 2, 3, 4, 5 pessoas? Como resolver os problemas de fraude e das cessões subsequentes? De quem seria a competência para dirimir esse problema? Eu tenho aqui de um lado, agora, um ex-empregador e um terceiro. Eu não tenho mais um litígio entre empregado e empregador, entre trabalhador e tomador de serviços. Como eu mantenho essa competência dentro da Justiça do Trabalho? Pela fraude, eu consigo atraí-la, artigo 9º da CLT. Mas, em regra, os tribunais têm decidido que a competência é da Justiça Comum Estadual, e essa competência já vem sedimentada. O próprio TRF da Terceira Região, que é o tribunal, o 2º grau da Justiça Federal de São Paulo, já decidiu que a Justiça Comum é a competente para lidar com cessões de créditos e problemas decorrentes dela em precatórios. Essa competência também foi sedimentada para a Justiça Comum quando se trata de cessão de crédito do direito do trabalho, decorrentes dos créditos trabalhistas, das relações trabalhistas. E aí, o que a gente precisa? E aí, uma relação de futurismo, porque conversando até com o ministro Luiz Felipe Vieira de Mello, ele disse que o grande problema hoje nós não conseguimos manter os debates para resolver problemas da cessão de crédito, fraude quanto à cessão de crédito, duplicidade da cessão de crédito na área trabalhista. Porque essa é uma matéria civil e já está sedimentada em todos os tribunais, especialmente no STJ, que a competência seria da Justiça Comum Estadual, não é nem da Federal. Mas há uma promessa do CNJ de regulamentar a forma como isso será realizado. Como eu posso ceder, de que modo, para quem, aonde vai ficar cadastrado, para que haja uma maior fiscalização nessas cessões de crédito, evitando-se a fraude e os problemas decorrentes dela. E aí, conversando até com um colega de doutorado, que é especialista e é um advogado que só atua nas varas de falência e concordata, ele é inclusive presidente da Comissão de Direito Empresarial nesse viés, falência e concordatas na OAB do Rio de Janeiro. Em reflexão, a gente percebe que algumas pequenas atitudes podem solucionar o problema. O primeiro deles é a construção de um cadastro no CNJ, com todos esses créditos e as sessões que ocorrem nele, onde todas as justiças poderão acessar esse painel e verificar o que aconteceu, inclusive aqueles que pretendem comprar os créditos. Também anotações em processos trabalhistas, quando a gente tem execuções trabalhistas envolvendo falência e recuperação judicial, e oficiamento em juízo de cooperação às varas de falência e recuperação judicial, para que haja uma maior fiscalização do que vem acontecendo. Então, essas são algumas das possíveis soluções para tentar evitar a fraude e os problemas decorrentes dela. Um outro ponto será que o juiz trabalhista não poderia homologar essa cessão, essa substituição do crédito e fazer essa análise prévia antes que ela acontecesse? Para isso, a gente teria competência. E nenhuma outra justiça poderia dizer o contrário.
porque a gente ainda está na fase de análise do crédito trabalhador, tomador ou trabalhador empregador. Existe uma recomendação número 56 do CNJ para que a Justiça Estadual amplie a sua organização, instituindo varas especializadas de falência e recuperação judicial. O Tribunal de São Paulo, o TJ de São Paulo, seguindo a cartilha do CNJ, ampliou o número de varas na capital, no Foro Central. Hoje nós temos 3 varas de falência e recuperação judicial, e na segunda instância eles também criaram uma câmara especializada para resolver só problemas referente à falência, recuperação judicial, extrajudicial, problemas empresariais. O que aconteceu? O número de processos subiu vertiginosamente de 2019 para cá. Eu não consegui recuperar para a palestra de hoje, mas, por exemplo, enquanto nós tínhamos a tramitação de cerca, na época da criação das varas, de 100 processos, a agilidade com que eles estão lidando com os problemas referentes a falências e recuperações judiciais e outras matérias empresariais de competência dessas varas especializadas, fez subir o número, no primeiro ano já, para 400 processos por vara. E esses processos vêm subindo ainda mais. Uma casuística e uma ideia que me foi passada até por uma outra colega, que é advogada, mediadora, a doutora Célia Zaparoli, ela foi convocada num desses processos, dessas varas novas de São Paulo, para realizar uma mediação com referência à gestão de conflitos dentro da área de uma recuperação judicial, que é deste processo específico. Vocês podem ver que ele é um processo bem recente, 2022, da Atma Participações S.A., e a parte passiva são vários credores. E no despacho, o juiz determina que seja feita uma mediação para indicar uma melhor organização dos trabalhos e formação de equipe de mediadores para fazer frente a mais de 3.000 processos, são 3.000 processos que foram habilitados mesmo, oriundos da área trabalhista para essa recuperação judicial. Então, por exemplo, nós temos hoje algumas soluções de gerenciamento de crise e de conflitos que não são exclusivas mais do judiciário, ou não propriamente exclusivas do judiciário, porque em questão de mediação, a gente ainda tem a necessidade de cadastramento e formação de mediadores sob a supervisão dos tribunais de justiça estaduais para a área estadual. Então, o que eles fazem? Eles estão tentando, por meio da mediação, verificar, dentro dessa classe toda, como melhor proceder para fazer frente a esses créditos dentro da recuperação judicial, numa tentativa de manutenção da empresa. Não sei se essa ideia dará certo ou não, porque o despacho é recente. O processo é de 2022. Ele foi proferido há 3 semanas atrás. Eu até me comprometo a acompanhar com ela o que ela vai fazer para resolver esse problema. Mas eu acho que é uma forma de se caminhar. Em cooperação, a gente pode sempre ter a cooperação das duas justiças, da estadual, da trabalhista. Podemos utilizar mediações numa tentativa de melhor gerenciar o ativo que restou dessa empresa para fazer frente a esse passivo. Mas são ideias muito jovens, muito novas. E a execução, ela é sempre um calo no nosso sapato aqui na Justiça do Trabalho e também nas outras justiças. Nós ainda estamos na vanguarda entre todas as justiças em termos de cumprimento de sentenças. Porque a Justiça do Trabalho ainda tem, como, por exemplo, o Simba, né? O Simba, eu lembro que um colega juiz estadual aqui do Paraná, que estava em Irati, uma vez, quando eu falei com ele que a gente tinha o Simba, que era melhor do que o Bacenjude, ele falou: Simba? Nunca ouvi falar sobre isso. O que é o Simba? Não, me explica o que é, eu também quero essa ferramenta. Hoje a gente tem a teimosinha, né? Que é um robozinho que fica lá
tentando capturar o crédito trabalhista sem que um servidor precise dar o comando. Ele só dá o comando e ele age de forma randômica, e qualquer crédito que aparecer naquela conta, ele vai ser capturado para a execução trabalhista. Então, observe, quando eu trago uma pessoa de fora da relação jurídica trabalhista para dentro dela, eu estou entregando a este novo credor privilégios que eram próprios de um crédito alimentar que deixou de ser na medida que ele foi cedido. Essa sempre foi a ideia da doutrina. E numa virada dos últimos tempos, 2 anos, nós tivemos a alteração desse entendimento para que a pessoa mantivesse todo o privilégio do crédito trabalhista nas recuperações. Então, imagine, quando essa colega que trabalha com mediação tentar analisar as pessoas sob uma ótica relação de trabalho que se findou ou relação de trabalho que ainda está em curso, mas com verbas em atraso, pode ser que ela chegue num auditório como este e não encontre um único trabalhador. Que impacto isso vai trazer para o futuro? Nós ainda não sabemos. Mas fraudes quanto às cessões de crédito trabalhista, a precatórios, elas são conhecidas de longa data. Há 20 anos atrás, quando eu era advogada, eu já ouvia sobre compra de créditos trabalhistas de precatório, às vezes por escritórios que adiantavam um valor. É claro que o trabalhador recebia com deságio. Então, o que estamos fazendo na Justiça? Será que a gente está tutelando o nosso trabalhador na fase executiva, entregando a ele aquilo que ele esperou tanto tempo para receber, ou ele vai sofrer um duplo golpe? O de esperar todo o tempo da execução e ainda receber um valor a menor. Eu acho que são essas as reflexões que a gente precisa fazer daqui para frente. E aí eu agradeço a atenção de vocês. Muito obrigada. Então, muito obrigada, doutora Lorena. Eu passo desde logo a palavra à Alessandra, uma das idealizadoras deste seminário, a partir do mestrado que ela faz na Universidade de Ponta Grossa. Será a nossa debatedora. Parabéns, doutora Lorena, pelas relevantes questões que nos traz, questões históricas, questões atuais, questões futuras que muito em breve nós enfrentaremos, e não apenas problematizando elas, mas nos propondo pensar também sobre as soluções. Gostaria de fazer uma contextualização sobre a cessão do crédito trabalhista. Do que nós ouvimos da exposição, nós temos alguns argumentos favoráveis, como a empenhorabilidade, mas não inalienabilidade do crédito trabalhista. Nós temos que o crédito trabalhista pode ser irrenunciável e indisponível, mas que o crédito devidamente constituído, liquidado, ele é financeiramente materializável e, portanto, poderia ser passível de cessão. Com essa alteração da Lei de Falência e de Recuperação Judicial, teve a expressa menção à cessão do crédito. Além da Lei de Falência e Recuperação, recentemente nós também tivemos a Lei 14.193 de 2021, que institui a Sociedade Anônima de Futebol. E nela também nós temos a expressa previsão da possibilidade de cessão de crédito trabalhista. Principal argumento contrário, além das questões de empenhorabilidade e inalienabilidade do crédito, nós temos a Convenção 95 da OIT, que diz no seu artigo 10 que o salário não é passível de cessão e que, portanto, em interpretação, o crédito decorrente de salário na Justiça do Trabalho também não o seria. A par disso, nós temos no TST a nossa consolidação dos provimentos da Corregedoria Geral da Justiça do Trabalho. Nós tínhamos, em 2008, uma consolidação que, no artigo 100, ela vedava expressamente
somente a cessão de crédito. A cessão de crédito prevista no artigo 286 do Código Civil não se aplica na Justiça do Trabalho. Pois bem, em 2019, nós tivemos uma nova consolidação, sem a revogação expressa da anterior. E aí, se os senhores derem uma olhada na jurisprudência do TST, de uma forma geral, inclusive no tema cessão, eles dizem que permanece vigente essa de 2008. Então, nesta confusão entre a consolidação anterior, a atual, se as duas estão vigentes, e estas questões de ordem internacional, como a senhora interpreta a possibilidade da cessão do crédito trabalhista? Viável apenas após a liquidação e em fase de execução, ou passível de ocorrer em fase de conhecimento, quando ainda não quantificado e liquidado o crédito? Essa pergunta é bem profunda. Mas, olha, eu brinco assim, eu sou da velha guarda, né? Então, para mim, é uma tristeza saber que hoje a gente tem essa possibilidade de cessão do crédito trabalhista na recuperação judicial, na falência, em precatórios, e que isso já foi sedimentado pelo STF. Então, é uma tristeza. Mas, enquanto juíza, a gente tem que aplicar, dentro de uma disciplina judiciária, aquilo que foi sedimentado, até para não gerar novos processos e litígios desnecessários. Quanto a essa norma, a interpretação tem que ser restritiva. Então, ela é possível apenas em sede de crédito já liquidado, já consolidado, dentro da recuperação judicial, dentro da falência e em termos de precatório. Qualquer outro caso, eu acredito que esteja vetado, que seja proibido, até mesmo por toda essa legislação citada. Então, como juíza, eu não faria, mas é claro, quem for advogado de empresa vai lidar com toda essa argumentação contrária para tentar fazê-lo. Alguns colegas podem entender que sim, mas eu particularmente entendo que não seria viável nem possível. Mesmo porque eu até tenho um entendimento bem restritivo, até mesmo quanto à homologação de acordo extrajudicial. Sendo verba rescisória, não pode ser abaixo da verba rescisória. Até para homologações de acordos em sede de processo de conhecimento, idem. Existem valores que estão incontroversos, esses valores eu entendo que não são passíveis de transação. O que é passível de transação é o que é controverso, onde não houve ainda manifestação da justiça, onde não há um documento inequívoco, como a doutrina até empresarial coloca, né? Vocês veem, ao longo do tempo, nós tivemos legislações que diziam que o crédito tem que ser consolidado, ou em documento inequívoco, ou por meio de decisão da Justiça do Trabalho. Então, o que a gente está fazendo com esse crédito? Esse ponto onde a dúvida gera transação. Agora, onde não há dúvida, vai transacionar sobre o quê? Isso seria equivalente à renúncia. E eu posso dizer isso para vocês porque eu sou o tipo de juíza que faz bastante acordo. Eu não faço pouco acordo, embora eu seja bem restritiva nos acordos com as partes do dia a dia. Isso nunca me impediu de conciliar dentro da Justiça do Trabalho. Muito obrigada. Eu gostaria de fazer um comentário entre a apresentação. Nós vimos a questão da competência para análise da validade, dos requisitos de validade do negócio jurídico da cessão de crédito. Ontem eu estava fazendo uma pesquisa no TST e eu encontrei uma decisão de setembro do ano passado sobre esse tema, em que, aparentemente, o que ocorreu no processo é que houve a expedição de precatório com uma cessão de crédito, com um deságio superior a 50%, e quando foi para o presidente do tribunal, para ele emitir a ordem de pagamento, ele questionou aquela cessão. E aí a decisão do TST versava se
o presidente do tribunal, na função administrativa de pagamento de precatório, tinha ou não tinha a possibilidade de questionar a validade do negócio jurídico. E, no julgamento, nessa decisão, nós temos que pode o presidente analisar esta questão, analisar do ponto de vista de existem indícios de que não tenha os requisitos válidos de um negócio jurídico de acordo com o Código Civil, mas verificando previamente a decisão de mérito não seria dele, mas devolveria ao juízo da execução para que o juízo da execução se manifestasse sobre a validade daquela cessão de crédito. E aí, usando a expressão que a senhora utilizou na palestra, deságio, é uma palavra que não é muito do nosso dia a dia. E ontem, fazendo a pesquisa também para esse seminário, encontrei algumas outras palavras que nós utilizamos quando nós falamos da cessão de crédito, porque enquanto nós estamos discutindo se isso é viável, o mundo lá fora já está praticando, né? E então nós temos, se nós digitarmos no Google, securitização de crédito ou ativo judicial, vocês vão ficar impressionados com a quantidade de empresas que já estão negociando ativos judiciais. E aí varia, tem umas que só pegam acima de 1 milhão, outras tem que ser mais de 10 mil, outras 20, outras exigem que a empresa seja ativa e com bom recurso financeiro, outros só compram precatórios, outros aceitam trabalhista, uns não, e por aí nós vamos. Mas o que me chamou a atenção é que, com meu volume de voz, acho que eu nem preciso microfone. O que me chamou a atenção é que, judicialmente, nas emendas, nas pesquisas, nós não encontramos tantos casos em que se contesta essas plataformas que eles chamam peer-to-peer, né? As plataformas que intermediam entre o comprador do crédito e o vendedor deste crédito. Mas nós encontramos questionamento quanto à compra pelo advogado. Qual a opinião da senhora sobre a compra do crédito pelo advogado? Antecipo que nós tivemos um único julgamento de 2019 para cá, pela sessão especializada, que versava sobre esse tema. Quando a gente fala em fraude em precatórios, normalmente a gente tem ou o juízo especial, assim, o juízo da execução, em alguns tribunais há uma delegação para um juízo próprio que vai analisar precatórios. E quando eu trabalhei no Ministério Público do Trabalho de Vitória, né, Espírito Santo, eu fui assistente do procurador-chefe lá. E nós fazíamos, era da competência dele, o parecer dos precatórios que vinham. E os pedidos de providência, pedidos de pagamento antecipado por quebra da ordem de pagamento, enfim. E nós encontramos, à época, umas 5 fraudes graves. Então, normalmente, eu acredito que se o presidente ou a pessoa que tome conta desse pagamento do precatório com seu setor de assessoria encontre algo duvidoso, ele deve necessariamente oficiar o Ministério Público do Trabalho. Se houver, por exemplo, se for no TST, a gente tem o Ministério Público que atua lá de forma correspondente. Nos tribunais regionais, nós também temos as PRTs regionais. Então, a depender da configuração de cada tribunal, ou volta para o juízo da execução, da vara originária, juízo natural, ou vai para esse setor de precatórios. Mas, de qualquer forma, tem um procurador que vai atuar. Então, eu acho que o necessário seria oficiar o Ministério Público para que o Ministério Público atue. Esse seria o correto, o que a gente sempre fez. Qual é o grande problema? O CNJ vai regulamentar a matéria e já está pressupondo que a competência quanto aos requisitos da cessão de crédito sejam da Justiça Comum e não da Justiça do Trabalho. Nada impede que, uma vez encontrada alguma fraude, e as fraudes, assim, na época eu trabalhei, o processo ainda era físico. Então, alguns pontos você conseguia, numa filigrana de análise, encontrar. Um desses casos que nós encontramos era assim:
A petição tinha o mesmo tamanho de letra da contestação. Era uma ação, e essa é uma ação interessante, porque foi a primeira ação rescisória que eu minutei na vida, mas, obviamente, não assinei porque eu era assistente, né? Então, a petição inicial do processo trabalhista era idêntica à contestação. Era uma fundação pequenininha, lá do Espírito Santo, de Domingos Martins, em que o advogado, que era o advogado da fundação, cobrava os seus créditos em honorários não pagos pela fundação. À época, isso foi mais ou menos em 2006, o valor era de R$ 565 mil. Hoje é um valor alto, mas naquela época que não havia a inflação que nós temos hoje, era o equivalente a 1 milhão e tanto. E chamou a atenção pelo tamanho da fundação. E aí, quando eu passei para o procurador-chefe, que hoje também é um desembargador do trabalho, pelo 5º, que é o doutor Valério Eringe, ele também ficou curioso e nós ficamos debruçados ali no processo e ele percebeu que a letra que assinava a petição era a mesma que assinava a contestação. E a gente ia olhando o tamanho da letra, só uma tinha timbre do escritório e a outra não. E o mais interessante, a contestação era pífia. Não contestava praticamente nada do que vinha naquela petição inicial. O processo transitou em julgado, foi constituído o precatório e a gente conseguiu observar essa fraude e suscitar, por uns 4 motivos, a ação rescisória. Eu não lembro exatamente quais foram os motivos hoje, eu sei que o tribunal da 17ª Região acolheu 2 dos 4 e, efetivamente, rescindiu aquele julgado e deixou de pagar o precatório. Então, a função dos tribunais e do Ministério Público do Trabalho, ela é essencial para encontrar as fraudes. E ela deve ser sempre muito valorizada. Porque nessa temática não existe ninguém melhor do que as pessoas que atuam na área trabalhista para verificar esse tipo de fraude. Então, eu acredito que a gente possa, sim, continuar analisando, mas não de uma via direta, mas nessa via reflexa. Porque na via direta, se a gente faz o embate, o conflito de competência vai ser julgado pelo STJ e ele vai esvaziar a nossa competência. Mas nessa via reflexa, utilizando o artigo 9º da CLT, os motivos da ação rescisória para rescindir aquele julgado caso haja fraude, eu acho que isso é sempre possível e sempre vai estar afeta a nossa competência. Quanto à cessão de créditos entre a parte e o advogado, eu particularmente sou contra. Eu sei que isso existe há mais de 20 anos. Quando eu advoguei em 2003 a 2005, lá no Espírito Santo, já haviam escândalos de grandes escritórios de trabalhadores, escritórios de massa, que compravam os créditos dos trabalhadores e pagavam 10%, 20% desses créditos do precatório, adiantando o valor para aquele trabalhador e esperando ao final para receber. Os escândalos adivinham exatamente nessa fase do recebimento, porque, em geral, o processo físico, você precisava da assinatura da pessoa, a pessoa sumia, mudava de estado ou falecia, e aí como é que o advogado faria naquele caso, né? Então, era assim que o tribunal e o Ministério Público do Trabalho pegavam. Fica complicado porque, imaginem, se a gente imagina que a gente está na Justiça do Trabalho e a gente precisa analisar a solução do conflito e não do processo, como é que eu vou conversar com o interessado e como é que o advogado pode aconselhar o seu cliente num sentido ou em outro, se ele é tão parte quanto o seu cliente? São conflitos éticos da nossa sociedade e que a gente, enquanto modelo de sociedade, precisa escolher que tipo de sociedade quer ter. Então, eu particularmente sou contra, mas, se a lei permite, né, a gente tem que analisar sobre outras formas reflexas essas fraudes para também não ter a nossa competência esvaziada. Então, antes de passar a palavra para a plateia, para as indagações, eu vou pedir licença e
compartilhar com todos e depois pedir obséquio à doutora Lorena que nos fale a respeito, porque é um assunto candente que está em discussão na sessão especializada. E é tema da tese de doutorado da nossa palestrante, que está hoje lançando o livro, é a Prescrição das Pretensões Coletivas. Então, é este livro. O tema é extremamente relevante para o nosso dia a dia, que, como já foi dito hoje, o grande gargalo do processo trabalhista é a execução. E as ações de cumprimento, elas ocupam um espaço considerável na nossa agenda diária e o tema da prescrição também está no nosso cotidiano. Então, por favor, doutora Lorena, sobre o seu livro. Muito obrigada, doutora Ilse. A ideia de escrever sobre a prescrição referente às ações coletivas, ela veio até da atuação dentro da Justiça do Trabalho lá de São Paulo. E ela se originou em conjunto com o meu orientador, que foi muito generoso e me disse que esse tema ele não tinha tratado nas suas obras, que foi o professor Enoque Ribeiro dos Santos, e que era um tema muito interessante. Mas, enquanto substituta, enquanto eu não era auxiliar fixa da 17ª Vara da Barra Funda, eu passei por algumas unidades em que tinha um processo antigo, de mais de 20 anos, que tramitava, de servidores, era o Sindicato dos Servidores, agora eu esqueci o nome da autarquia de São Paulo, que saiu do regime seletista para o estatutário. O sindicato ajuizou uma ação coletiva pedindo o fundo de garantia daquelas pessoas em razão da extinção contratual. Essa ação tramitou por 20 anos, foi ao TST, voltou, transitou em julgado. No momento da execução, alguns juízes entenderam, em razão de uma distribuição de uma cota de processos, era mais ou menos 250 processos por vara, são 90 varas na Barra Funda. Então, vocês imaginem, 180 juízes julgando diferente um processo coletivo em fase de cumprimento de sentença. Então, na primeira fase, o tribunal tinha afastado a prescrição bienal. E foi ao TST, voltou, esse afastamento se manteve. Quando chegou no cumprimento de sentença, alguma colega, a gente usa uma expressão assim interessante, que é gaiata, né? Tentando eliminar o problema da sua unidade, imagina, do dia para a noite, 250 cumprimentos de sentença, né? Resolveu reconhecer a prescrição bienal, mas não para a fase executiva, lá de trás, que o tribunal já tinha sedimentado. E aí era um desespero, porque cada grupo de varas estava decidindo de uma forma diferente. Eu, como substituto, ia passando nas varas, quando eu via a decisão, eu falava, olha, eu tenho decisão pronta, pode afastar a prescrição, não tem nada a ver, essa prescrição já foi afastada pela fase de conhecimento, não há prescrição nesse momento, porque eu tenho o cumprimento de uma sentença. Se o sindicato não o fizer, qualquer outro legitimado pode substituí-lo nesse cumprimento e o Ministério Público tem o dever de o fazer. Então, eu não tenho como ter uma prescrição intercorrente nesse momento. E era justo naquela fase da virada da reforma trabalhista. Então, eu ia emprestando as decisões onde passava e decidindo junto, e quando eu não decidia, deixava com os diretores lá. A obra ela trata exatamente desses problemas do dia a dia. Qual o prazo prescricional? A origem do debate da prescrição em pretensões coletivas veiculada nas ações coletivas, ela vem do plano Bresser e do plano Collor, 1 e 2, e daqueles expurgos inflacionários. O debate no STJ teve por relator o ministro Salomão, que hoje é o corregedor nacional no CNJ, e ele entendeu que o prazo, na ausência de um prazo específico na Lei de Ação Civil Pública, deveria ser retirado do próprio microsistema de acesso coletivo à justiça. E, então, buscou na Lei da Ação Popular. Só que a Lei da Ação Popular ela traz, no seu objeto, a nulidade de atos administrativos. E nulidade de ato administrativo não é equivalente a direitos meta-individuais. Essa decisão foi a que prevaleceu, embora alguns
alguns ministros e as teses dos advogados girassem em torno de, ora, não existir prescrição alguma, ora, a prescrição ser vintenária, porque ela estava sob a égide do Código Civil de 1916. A grande ação trabalhista que nós tivemos envolvendo a prescrição foi o caso Shell-Basf, que começou na 15ª região e foi ao TST. Para esse caso, ele terminou com um acordo em sede do Tribunal Superior do Trabalho. Na época, a relatora era a ministra Adelaide Arantes. Mas o que ficou sedimentado ao longo do debate? A juíza do primeiro grau também reconheceu o prazo vintenário, e ele não foi reformado. Se não houvesse acordo, eles teriam se manifestado sobre esse prazo. A ideia de que eu só conto a prescrição para acidentes, e o problema lá era a contaminação com amianto para a geração de trabalhadores e as futuras gerações, a partir da ciência inequívoca das consequências, e essa ciência inequívoca, essa ideia vem do direito previdenciário, já estava sedimentado na Justiça Federal essa ideia de início de contagem do prazo prescricional só com a ciência inequívoca. Então, esse foi o grande paradigma do processo Shell-Basf. Mas um outro processo tramitou e, salvo engano, eu esqueci quem foi o relator desse processo, mas fizeram um traslado, lembrei, foi o ministro Aloísio Correia. Ele fez um traslado da decisão do STJ e entendeu que, para as pretensões trabalhistas, também haveria o prazo quinquenal, exatamente retirado da Lei de Ação Popular, com um voto divergente e vencido do ministro Cláudio Brandão sobre a imprescritibilidade desses créditos, dessas pretensões, né? Analisando o sistema brasileiro, ele copia um sistema antigo romano. E o sistema romano, ele também copia um sistema grego, que é mais antigo ainda, que foi o primeiro sistema que, na antiguidade lá do Império Romano, entendeu que as pretensões são temporárias, não existem ações perpétuas. E aí, numa globalização, a primeira grande globalização que foi feita pelo Império Romano, ele conquistava um povo, pegava o que tinha de melhor e disseminava para os outros povos. Então, foi crescendo essa ideia de que nós temos tempo para perseguir as pretensões perante algum devedor, enfim, alguém que violou algum direito. E nessa sistemática veio o ordenamento da prescrição. Quando a gente fala em prescrição, as prescrições elas passaram por uma fase de redução muito forte. Elas eram trintenárias, vintenárias, e hoje o maior prazo que a gente tem é de 10 anos. Os prazos não são negociáveis, esses prazos são de ordem pública, eles se prestam a sedimentar a harmonia da sociedade, lembrando sempre aquele filme francês, Os Miseráveis, né? Eu não posso ter uma perseguição eterna de uma pessoa, porque as pessoas precisam continuar a viver e ter a possibilidade de se recuperar na sociedade. E aí, analisando tudo isso para a nossa área, eu utilizei como marco teórico a ideia do professor Humberto Teodoro Júnior de que a prescrição prevista no Código Civil, ela deveria, na realidade, ter sido trasladada para a Lei de Introdução ao Código Civil, que hoje se chama a Lei de Organização do Ordenamento Pátrio, a antiga LIC. Porque aquele regramento geral ele vai se aplicar a todas as áreas, inclusive a nossa área, porque não tem regulamentação específica. Com a reforma trabalhista, a gente teve prazos prescricionais e pontos, por exemplo. Os prazos são constitucionais, né, de 5 anos durante o contrato, 2 anos após o contrato. Nós tivemos as teses dos 7 anos, que foram já afastadas, mas vale sempre lembrar que a Constituição ela traz prazos para a pretensão individual e a coletiva permanece no silêncio. Mas, ao mesmo tempo, como a regra geral é de temporalidade para a pretensão e a sua persecução, eu preciso achar em algum lugar um prazo, salvo aqueles que são excetuados de forma clara ou pela legislação ou pelo próprio STF. E o único lugar que existe versando sobre isso ainda é o Código Civil, artigo 205. Na omissão de prazo, o prazo será de 10 anos.
e a gente utiliza o 2028 para aquela análise um pouco menos de 10 anos. Eu aplico o prazo novo, um pouco mais de 10 anos, eu aplico o prazo vintenário. Então, a minha tese, ela defende que o prazo aplicável é o de 10 anos, salvo as exceções. Pretensões declaratórias, crimes de racismo, grupos armados, porque estão na Constituição. Uma decisão do STF no tema 999 entendeu e sedimentou a ideia de que indenizações quanto ao meio ambiente e trabalho são imprescritíveis, quer dizer, o meio ambiente em geral, são imprescritíveis, e aí eu interpreto que isso também se aplica à área trabalhista, porque o meio ambiente e trabalho faz parte do meio ambiente total. Então, essas seriam as grandes exceções. Mas tem um caso que precisa de modulação, uma modulação muito peculiar, que é a dispensa em massa. Como é que eu posso manter esses 10 anos para uma dispensa em massa e determinar uma reintegração desses empregados se não vai existir nem mais empresa? Em razão do problema grave que é hoje a solvência, e aí tem tudo a ver com o nosso tema aqui do seminário, da falência e das recuperações judiciais. Então, para esse caso específico, eu acredito que a gente precisa de uma modulação do prazo de 2 anos, até para manter esses empregos. Mas, se for o caso de cobrança de indenizações decorrentes ou de verbas decorrentes dessa dispensa em massa, eu posso continuar aplicando o prazo decenal. Qual a diferença de tudo isso? Agora começa o X da questão. Como é que eu aplico esses prazos e como é que eu faço a interface deles, não só quanto à interrupção, suspensão, impedimento de prazos, mas também com os processos, os cumprimentos de sentença individuais. Então, por exemplo, não há um tratamento claro quanto ao inquérito civil público, se é caso de suspensão ou interrupção da prescrição. O que nós temos é o artigo 26 do Código de Defesa do Consumidor, que diz que o inquérito civil público é um caso que obsta à decadência. E a grande crítica que é feita é que, primeiro, não seria um caso de decadência, mas de prescrição. E quando a gente fala em obstar, o legislador não quis dizer nem suspensão, nem impedimento, porque os dois são obstáculos. Então, a gente precisa analisar em cotejo, de novo, com o Código Civil, para poder enquadrar o inquérito civil público, que é um tipo de procedimento administrativo dentro da hipótese correta, que é uma hipótese de interrupção. A interrupção também só acontece uma única vez, e isso já está sedimentado na nossa área. O Molina entende assim, o TST já decidiu com um acórdão da ministra Dora nesse sentido. Então, se eu tenho um inquérito civil público e uma ação civil pública, qual deles interrompe? O inquérito, que é o primeiro. Durante a tramitação do inquérito, há um impedimento de que o prazo flua, eu recomeço, eu recomeço o prazo, né, inteiro, do zero, quando ele acaba, mas a ação trabalhista não vai interromper a contagem do prazo decenal. A ação civil pública, ela vai fazer com que ele pare de fluir novamente, porque é um momento em que se percebe que o legitimado está perseguindo o crédito ou a pretensão. E aí, se eu fosse entender que há prescrição intercorrente em ação coletiva, eu teria que tentar compatibilizar o fato de que, se um dos legitimados abandonar o cumprimento de sentença, o outro necessariamente tem que assumir. E se nenhum deles assumir, o dever é do Ministério Público, porque esse é um dever legal, sob penalidades administrativas internas, enfim. Então, eu não tenho prescrição intercorrente para os cumprimentos de sentença coletiva, tanto a ação civil pública quanto a ação coletiva. Também não tenho a possibilidade de reconhecimento de prescrição de ofício, porque o regramento do artigo 11 foi feito para os processos individuais e não para os coletivos. Então, norma restritiva, a gente interpreta restritivamente. E aí, o restante da obra, eu deixo para vocês, em termos de curiosidade, para lerem, porque existem algumas outras soluções quando eu trato
dos processos, dos cumprimentos de sentença individuais e a sua interface com a ação coletiva e o cumprimento coletivo, além de fazer uma pesquisa comparada com 7 países, tanto na fase da prescrição da pretensão individual, quanto do processo coletivo. Prazo prescricional, a gente encontra apenas no ordenamento da Colômbia, e um prazo quinquenal, de um artigo que sofreu várias modificações, mas há uma diretiva de 2020 da União Europeia determinando que todos os países da União Europeia realizem, elaborem legislações nessa área, e prevendo também a Itália, que tem uma legislação nova, que ela é de 31 de 2019, que só entrou em vigor quase que no final de 2020, porque ela trouxe uma virada copernicana também para o ordenamento italiano. Ela tirou a disciplina da class action italiana do Código Civil, do Código de Defesa do Consumidor, perdão, e essa lei é de 2009, e trouxe ela integralmente para o artigo 840 do Código de Processo Civil. E lá eles não têm um código de processo para cada área. É o Código de Processo Civil que se aplica, inclusive, para a área trabalhista. Então, há, inclusive, um debate entre os doutrinadores do processo civil se essa lei se aplicaria também ao direito do trabalho. E alguns deles, como o Danilo De Angelis, entendem que sim, que se aplica para qualquer área, para tributário, para a área civil, para a área do consumidor. Mas a Itália, embora estude muito a ação coletiva e seja o berço de onde tiramos os conceitos de individuais, difusos e coletivos, ela tem uma legislação recente. E nessa legislação recente há ainda muitas dúvidas. Quando a gente fala sobre isso, eu volto no tempo, há 10 anos atrás, e lembro da minha prova oral com o desembargador Ricardo Tadeu, que me questionou justamente sobre os direitos meta-individuais. E desde naquela época eu não sabia que eu estava sendo divergente nesse sentido, né? Porque como eu seguia uma matriz que era tanto o professor Bezerra Leite, mas também já alterada pelo professor Hermes Zanetti, que foi meu professor de mestrado, eu não conseguia compreender por que as pessoas não utilizavam direitos individuais homogêneos como coletivos. E hoje, nessa obra, eu também trago, de uma forma mais científica, o porquê que eu me filio à corrente dos coletivistas. E os direitos individuais homogêneos são coletivos, meta-individuais, devem ter todo o tratamento dos meta-individuais, porque eles têm uma questão social inerente a eles, que o faz ser uma amálgama. E aí eu não tenho uma pluralidade de pretensões individuais. Eu tenho uma pretensão coletiva dura que não pode ser dissociada. Então, foi um dos objetos de debate que nós tivemos durante a prova, né, doutor Ricardo? Foi até divertido, que ele falou assim, agora eu não estou mais te avaliando, quero saber só a sua opinião. E a gente continuou divergindo mesmo quando a prova já tinha terminado. Então, são essas as questões que eu abordo e faço uma diferenciação da class action americana para o nosso sistema, porque nós nos afastamos dela, nós não temos uma análise pragmática do direito como eles têm. O artigo 333 do CPC novo foi revogado e ele traria esse pragmatismo do direito americano. Nós copiamos o direito italiano com a categorização de direitos e, por isso, direitos individuais homogêneos, direitos coletivos e direitos difusos. E também trago uma elevação da nossa área, porque, sinceramente, o direito coletivo começou na Justiça do Trabalho e não em qualquer outra, com os dissídios coletivos. Foi a primeira vez que nós tivemos uma ação que tinha legitimados coletivos, objeto coletivo, coisa julgada coletiva. E esses são os requisitos para a gente analisar se um instituto faz parte do direito coletivo ou não. IRDR, precedentes, embora possam versar sobre processo coletivo, não fazem parte do nosso sistema coletivo propriamente dito. Então, fiquem à vontade para criticar, para ler. Né? Gosto das críticas, porque eu acho que são nas críticas que a gente consegue melhorar os argumentos e crescer. E seria isso. Obrigada.
Música